Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez aí para a nossa aula de física. Na última aula nós vimos a parte de resistores em série, vimos a parte mais teórica e hoje nós veremos a parte mais de exercícios, para que vocês tenham um pouquinho de raciocínio, vejam exercícios próximos ao de um vestibular e também porque é uma semana de estudos aí de vocês para revisar tudo. Então a gente vai revisar o que aqui? O raciocínio de vocês, nós vamos ver a problematização de exercícios e também os cálculos, né? Então essa é a nossa ideia nesse momento. Então é o seguinte, aqui nós temos 3 resistores. O que são 3 resistores? Pode ser uma lâmpada, pode ser um chuveiro, pode ser um ferro elétrico. A gente representa sempre com esses risquinhos sendo os resistores. O que é um resistor? É aquilo que esquenta, né? Então, por exemplo, dentro de um chuveiro você tem um fio. Esse fio faz a água esquentar. Um ferro elétrico, ele tem um fio desse lá dentro, que faz com que ele esquente e você passe a roupa. Então, essa é a ideia aqui. O que nós faremos no resistor em série? Lembrando que no resistor em série, sempre tem um fio só. Se o aparelho do meio desligar, os outros também desligam. Por quê? Porque eles dependem desse para passar. E os volts, que é a tensão elétrica, ela se divide em cada um dos resistores. Então ela vai ser dividida nos resistores. Ou seja, esses 30 volts ele vai dividir. Com isso, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar mais fraco. Quanto mais aparelhos eu coloco, mais fraco vai ficando esse trabalho que ele vai ter, tá certo? Então essa é a ideia do resistor em série, tudo bem? Então vamos lá. O que acontece? Nós temos 3 resistências. Como que vai ser o cálculo? Eu vou ter que descobrir a resistência dos 3 juntos, como se eles virassem uma coisa só. É chamado de REC. O que significa REC? R de resistência, EQ de equivalente. Então, resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? É a soma das resistências. Então, por exemplo, aqui eu chamo de R1, aqui eu chamo de R2 e aqui eu chamo de R3. São 3 resistências. Então, eu vou somar o R1 com o R2 com o R3. Sempre assim, fácil, tá? Então, você vai somar as resistências. Ah, mas professor, se tivesse o R4, R5, R6? Ia somando todas elas, do mesmo jeito. Então, como que ficaria nesse exemplo meu da lousa a resistência equivalente? Ou seja, a resistência que junta todas as resistências. Ela faz o papel das 3. Seria 3 mais 5 mais 2. Então, dá 10. 10 ohm de resistência. Então, você tem a resistência equivalente, tá? Então, é a resistência total. Tendo a resistência total, você vai fazer o segundo passo. Vamos supor que isso aqui é o primeiro passo. Você vai seguir os passos que eu mandar aqui. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, vou colocar aqui embaixo. Segundo passo. O que você vai fazer? Achar o I. O I é a quantidade de elétrons que passam no fio, ou seja, a intensidade de corrente. I igual a U sobre a REC. Ou seja, eu tenho que descobrir esse primeiro passo para poder achar o I. Tá? Então, o U são os volts. 30 dividido pela REC, que é 10. Então, vai dar 3 amperes. A quantidade de elétrons que passam no fio são 3 amperes. Fez o segundo passo. Vamos para o terceiro passo que vocês vão realizar nos exercícios de vocês. Simples também. Vou descobrir quantos volts vão passar em cada um dos aparelhos. Lembrando que esses 30 volts, gente, ele vai se dividindo nos resistores. E para você saber se você acertou o exercício, é só você ver se a soma total dos volts que passa em cada um deles, vai dar 30 no final. Quer ver? Vamos lá então. Eu quero descobrir os volts. Os volts é o U. O U do primeiro. Como que eu descubro o U? O U é o R, o
vezes o i. Então eu tenho que descobrir o i para poder calcular o meu u de cada um. Então ficaria assim, o 1 é igual R1, 3, i, 3. Então no primeiro ele vai ter 9 volts, certo? Passando nele. O 2 é o R2 vezes o i. O 2 é igual. Quanto vale o R2? 5 vezes. Quanto que é o i? 3. Continua sempre sendo 3, porque o i é a intensidade que passa em todos eles. A quantidade de elétrons, porque só tem um fio. Então esses elétrons têm que passar em todos eles. Então 5 vezes 3. Quanto que dá? 15 volts. Tá? Ou seja, se no primeiro passa 9, no segundo passa 15, já deu quantos volts no total se eu somar os dois? 24. Quanto sobrou para o terceiro? Sobrou 6 volts. Vai ter que achar o número 6 aqui. Então vamos lá. O 3 é o R3 vezes o I. O 3 é igual. Quanto vale o R3? 2 ohms. Quanto que vale o I? 3. Então, 3 vezes 2, 6 volts. Se eu somar esse com esse, somar os 3, tem que dar os 30 volts no total, certo? Então, a quantidade de volts no total, ela tem que ser sempre a mesma quantidade que eu tinha no início. Então, dá para você ter essa noção. Se você achar a soma dos volts e não der o que tinha no início, você errou o exercício. Lembrando, primeiro passo, acha REC, soma as resistências. Segundo passo, acha o I. U dividido pela REC, que você achou no primeiro passo. Deu 3, nesse exemplo. Terceiro passo, acha o U de cada um. E se você somar todos os U's, tem que dar o mesmo valor que tinha no início aqui no exercício, tudo bem? Então você vai achar os volts. Por que nós estamos fazendo isso? Primeiro, eu acho a REC para saber quanto daria se fosse todos eles uma coisa só, se fosse uma resistência só. Segundo passo, quantos elétrons estão passando nesse fio? É isso que eu estou descobrindo aqui. Terceiro passo, quantos volts cada um fica? Então é bem simples assim, são 3 exercícios para vocês resolverem sobre essa parte, tá? Então façam, curtam aí o vídeo. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, porque toda vez que você tenha um vídeo novo, você já vai aparecer para você. E esse vídeo é do primeiro ano, é do segundo ano e do terceiro ano, como é o de vocês aqui. E é interessante para vocês revisarem tudo isso para o Enem e para o vestibular. Tá joia, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!